Olá a todos que seguem ligados aqui no nosso site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim e a gente vai falar um pouquinho sobre como foi a pecuária nesse ano. Diante aí de um ano com pandemia, com coronavírus, que afetou um pouco a economia, o mercado pecuário se saiu muito bem, se saiu fortalecido, tivemos preços recordes esse ano e demanda chinesa aquecida. Para elencar todos esses fatores de como foi o ano de 2020, traçar um cenário para 2021, nós convidamos o seu Alcides Torres, lá da Scott Consultoria, que já está aqui com a gente por Skype. Seu Alcides, seja muito bem-vindo ao nosso site. Obrigado, Andressa, e bom trabalho para todos. Seu Alcides, ano de 2020 foi marcado aí com preços recordes, mas muito em função da oferta restrita de animais, né? A oferta que foi um dos pilares que sustentou esses preços elevados. 2020, né, é o primeiro ano do ciclo de alta de preços bovinos, né? Então, estruturalmente, o mercado é de preços altos, em função da retenção de fêmeas para a produção de bezerros, não é? E isso foi bom, né, vamos dizer assim, porque a gente já estava num mercado enxuto, né, de oferta comedida. Aí nós tivemos a pandemia, que provocou aí o consumo no mercado interno deu uma patinada e fomos ajudados pela forte importação dos mercados asiáticos, né, China, Hong Kong e Filipinas, tá? Então foi um ano bom, considerando a exportação de carne bovina, e foi um ano bom focando na cotação nominal da arroba do boi gordo. Exatamente. Celso, você bem pontuou aí que o ciclo pecuário contribuiu aí para a sustentação dos preços. A gente pode ter um aumento sutil aí na oferta de animais para o próximo ano e isso pode impactar a formação de preços da arroba? Como que é desenhado esse cenário para o próximo ano? Bom, Andressa, as informações de mercado, elas valem, essa análise que a gente faz agora, ela vale para esse momento, tá? Mas a expectativa é que o mercado ele ainda vai continuar com esse perfil em 2021, tá? Então, é claro que nós temos as sazonalidades de oferta, você tem safra entre safra durante o ano, né? A safra de capim entre safra de capim, mas se aconteceu o que aconteceu nos anos anteriores, a gente deve ter ainda um 2021 comprador, tá? A oferta de gado deve continuar comedida. Você bem pontuou aí com relação aos pastos, nos últimos meses a gente viu um atraso das chuvas, isso acabou aí dificultando um pouquinho a qualidade dos pastos, então a entrada de animais de safra vai demorar para chegar no mercado no próximo ano? Olha, as chuvas atrasaram, né? Elas atrasaram e elas devem prejudica, é claro, as pastagens. A gente tem aí um período, um atraso na recuperação das plantas forrageiras, mas esse atraso, na verdade, ele acaba espremendo a janela de plantio do milho de segunda safra, né? E a gente deve, em função disso, ter, vamos dizer assim, uma dificuldade de recomposição das pastagens brasileiras em função do clima, e a gente deve ter também uma pressão sobre a oferta de grãos, né? E que acaba afetando todo o setor de nutrição animal. Ah, mas eu não confino nem semi-confino. Sim, mas você consome suplemento mineral e no suplemento mineral vão farelos, né? Vão grãos, vão um monte de coisa. E, é claro, acaba também afetando outros tipos de proteína, como carne de suíno e carne de aves, e faz com que o mercado deva permanecer bastante estilingado também em 2021, Andressa. Uhum. Você bem pontuou aí com relação às carnes, né, com relação à demanda pelas carnes. A gente teve um ano aí em que o consumo foi afetado diante aí do fechamento dos restaurantes por conta do coronavírus, mas, por um outro lado, a gente teve o auxílio emergencial que aí contribuiu para a renda das classes C, D e E. E como que fica o consumo, como que ficou o consumo neste ano e quais as perspectivas para o próximo ano, seu Alcides?
Olha, o consumo de carne, você teve uma mudança, né, nesse perfil de consumo, tá? Então, aumentou a participação da carne direcionada para o mercado externo e houve uma mudança de hábitos de consumo de carne no mercado interno em função aí do fechamento dos serviços de alimentação, tá? A expectativa para o ano que vem é que o preço da carne bovina fique mais caro, tá? Do que o relativo ao preço vigente em 2020. A gente não vê um alívio nisso. E certamente a gente vai ter esse auxílio emergencial, é tudo incerto ainda, mas o auxílio emergencial realmente ajudou muito no consumo de alimentos e a falta dele vai fazer com que a gente tenha uma nova conduta no que diz respeito ao consumo de alimentos. E a gente está aí agora vivendo, a gente não sabe nada a respeito da pandemia, né? A quantidade de desinformação, de boatos, né? Esses canais eletrônicos de comunicação, eles têm mais feito desserviço do que serviço, né? Então a solução definitiva, vamos dizer assim, é uma vacinação em massa, né? A população se vacinar para voltar à normalidade, tá? Mas nem as vacinas em si a gente tem ainda certeza. A gente não sabe se vai ter uma terceira onda da pandemia, então o cenário é muito certo e é muito arriscado dizer como é que vai ser o consumo em 2021. Exatamente. Mas, seu Alcides, apesar dessa incerteza, se a gente tiver uma redução no consumo do mercado interno, os frigoríficos podem destinar mais a produção para o mercado externo. E isso, consequentemente, pode pressionar os preços da arroba no mercado internacional? A gente tem que ficar preocupado com esse cenário? Não, essa lógica, eu não vendo no mercado interno, eu exporto, é irreal, tá? Isso não existe. Se você fizer um balanço dos nossos exportadores, dos nossos importadores de carne bovina, todos os importadores de carne bovina em 2020, eles diminuíram a compra, tá? O único país, a única região do globo que aumentou a compra de proteínas de origem animal foi a China, tá? Foi a Ásia, né? Então, não é assim, eu não vendo aqui, eu exporto. Você precisa de habilitação, você precisa de contrato, precisa de... É um protocolo que precisa ser seguido. Então, não é no estalar de dedos que isso acontece, tá? A quantidade de gente desempregada é muito grande. A gente tem, se você pegar os indicadores, né, de inflação, você tem alguns indicadores que trabalham com preço de atacado, por exemplo, a inflação suplantou os 23%, 24% em 2020, né? O IPCA está em torno de 4%. Então, a gente pode ter ainda uma desvalorização do poder de compra da população, né, e que acaba afetando o consumo de alimentos. Então, o cenário não é otimista, tá? Embora a estrutura do mercado de preço do boi gordo seja positiva. A gente deve ter uma oferta restrita. E ainda bem que essa oferta está sendo restrita diante do mercado pouco consumidor, tá? Então, a gente deve ter um mercado equilibrado, tá? Exato. E aí, seu Alcides, a gente já falou um pouquinho sobre a demanda interna, mas a demanda chinesa, a demanda externa deve continuar aquecida, já que a peste suína ainda não foi controlada na China e eles ainda não conseguiram recuperar os plantéis de suínos. Então, a China deve continuar comprando bons volumes do Brasil, né? Assim como foi nesse ano. Olha, em 2021, sim, tá? Apesar da mudança do governo dos Estados Unidos, menos beligerante e muito mais partidário da diplomacia, digamos assim, então a China deve, não resolveu os seus problemas com relação à peste suína africana, mas isso tudo leva um tempo. Então, para 2021, a gente ainda deve ter a China deve continuar comprando fortemente do Brasil, tá? É claro que dá para conversar mais e fazer aí perspectivas de longo prazo, mas ainda em 2021 a China deve ser um grande parceiro comercial do Brasil. Exatamente. E o Brasil tem que se apoiar, né? Buscar mais parcerias com a China, né?
para que eles continuem sendo ainda mais um bom cliente, um bom comprador do Brasil? Ainda mais com essa questão das eleições norte-americanas, essa mudança de governo, acho que o Brasil é um ano que o Brasil deve alcançar. Olha, Andressa, é o seguinte, o Brasil, não só a pecuária de corte, mas a China é uma grande consumidora de alimentos. Não só no Brasil, ela está comprando alimento no mundo todo, tá? A política adequada, vamos dizer assim, embora eles sejam parceiros comerciais fortes do Brasil, o ideal em termos de segurança, né, é que a gente amplifique esse mercado, a gente tenha mais importadores, né? Então a gente precisa correr atrás de abrir novos mercados, tá? E agora, recentemente, foi feita uma união comercial, um bloco econômico muito forte na Europa, na Ásia, né? Que junta praticamente os países da Ásia e do Sudeste Asiático e da Oceania, né? Então, isso é 1/3 da população mundial e 1/3 do PIB global. Nós temos que estar nesse mercado, tá? E a gente vai ter aí nós vamos passar por grandes mudanças globalmente, inclusive por causa da pandemia, não é? E o Brasil precisa ser um protagonista disso e não se isolar, tá? Não olhar para o próprio umbigo. Então a gente precisa, apesar da China ser uma grande compradora, é premente a necessidade de a gente diversificar os mercados. Exatamente, não depositar tudo numa cesta só, os nossos ovos, não é mesmo? Seu Alcides, também gostaria de falar com você, diante de todas essas incertezas com relação à demanda e ainda a oferta ainda restrita de animais que podem continuar com os preços firmes aí para arroba, como que o pecuarista tem que se planejar para o próximo ano? Como que ele tem que fazer suas contas? Como que ele tem que garantir ali o milho para o confinamento, o animal magro? Bom, os mercados, eles são exigentes, né? Então, naturalmente, a gente já tem assistido ao longo dos últimos 30, 40 anos, né? Eu sou bem velhinho já. A gente tem visto aí uma profissionalização do meio rural brasileiro bastante interessante, bastante exuberante, tá? E não é por acaso que o Brasil hoje é um grande, vamos dizer assim, o risco alimentar no Brasil, comparado, por exemplo, à década de 60, deixou de existir, né? E deixou de existir graças a uma boa educação, graças à ciência, né? E graças ao entendimento dos mercados, né? Então, um exemplo, a China compra do Brasil só animal de 30 meses, tá? Isso é bom, porque nos obriga, o mercado acaba exigindo que a gente tenha bovinos precoces. E a hora que eu trabalho com bovinos precoces, eu agrido menos o meio ambiente, tá? Então tudo caminha para uma racionalidade positiva. Eu acabo produzindo mais arrobas por hectare, então eu acabo ganhando mais por unidade diária na minha fazenda, tá? Então a resposta à sua pergunta ela é complexa, mas certamente o caminho é o aumento da produtividade. Para ter aumento de produtividade tem que escolher as tecnologias que dão dinheiro em curto prazo e escolher algumas tecnologias que elas vão implementar a minha produtividade em médio e longo prazo, tá? E aí a gente precisa definir o que é médio e o que é longo prazo. E é claro, ter uma gestão de risco muito boa, né? Por exemplo, como é que eu vou garantir o preço do milho, né? Como é que eu vou garantir o preço dos farelos? Só através de contratos a termo, contratos futuros, operações de seguro, né? Estoque, saber durante o ano, porque, muito bem, embora a expectativa seja de preços elevados para os grãos, na safra de milho normalmente os preços caem, né? Então eu preciso, nesse momento, me posicionar com relação aos ingredientes da minha dieta, né? Eu não vou comprar milho, então eu vou fazer silagem de milho, mas para fazer silagem eu preciso também fazer uma silagem tecnicamente perfeita. Então é um conjunto de ações que o pecuarista deve fazer para sobreviver num mercado cada vez mais hostil. Exatamente. Seu Alcides, para finalizar aqui a entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público que nos acompanha.
Muito bom. Eu agradeço aí essa oportunidade, tá? A Scott Consultoria é antiga parceira aí do Notícias Agrícolas, né? A gente já tem uma sinergia de mais de décadas, né? E eu queria desejar aos pecuaristas brasileiros, aos produtores de alimentos, um bom ano, que todos tenham saúde para aproveitar esse bom ano, não é? E que desejo a todos bons negócios. Essa é a minha mensagem para o ano de 2021. Seu Alcides, eu também aproveito para deixar para o senhor um ótimo 2021, uma ótima passagem aí para o seu ano e que 2020 a nossa relação aqui com Notícias Agrícolas só cresça e só aumente, e eu espero você aqui no Notícias Agrícolas para o próximo ano para a gente continuar falando sobre esse mercado pecuário e levando informação para todos os pecuaristas. Muito obrigado, Andressa. Um feliz ano novo para todos. Muito obrigada. Você acompanhou a entrevista com o seu Alcides Torres, lá da Scott Consultoria. Ele elencou aqui os fatores que contribuíram para a alta da arroba, né, que foi a oferta restrita de animais, que acabou sustentando, juntamente com a demanda chinesa, que apoiou, que conseguiu aí alcançar preços maiores. Seu Alcides também apontou que para o próximo ano a demanda aí interna deve continuar ainda muito incerta diante da retirada do auxílio emergencial e também aí com relação à alta taxa de desemprego, e aqui é preciso acompanhar para saber como vai ficar, mas que para a demanda externa, né, com a China, deve continuar aquecida, deve continuar bem favorecida. E é preciso que o Brasil aí abra novos mercados, é preciso que o Brasil corra atrás de ter esse aumento de mercado para não ficar somente dependente da demanda chinesa. O seu Alcides aí pontuou que os preços, né, da arroba devem continuar firmes para o próximo ano, muito apoiado ainda sobre a oferta restrita de animais, mas que ainda deve ter um aumento sutil aí, se comparado ao ano de 2020. Seu Alcides também pontuou que os preços da carne bovina no atacado aí para o consumidor devem continuar bem mais elevados do que visto nesse ano. Então, é um momento de se acompanhar. Eu fico por aqui, mas antes de finalizar essa entrevista, eu desejo a todos um próspero 2021 e que a gente continue buscando realizar os nossos sonhos e correndo atrás de saúde, que é isso que importa. Até mais!